A Salvação das Almas, por Gustavo Corsão, publicado no Globo em 2 de novembro de 1974. No artigo de quinta-feira passada, lamentei longamente a omissão dos 207 membros do Sínodo no que concerne à salvação das almas. Hoje, tornando a examinar os vários recortes de jornal com notícias do Sínodo, verifiquei que fui inexato. Um dos prelados que lá diziam representar o Brasil, para nossa maior confusão, e justamente o que mais se tem destacado ultimamente, o majestoso arcebispo e cardeal Dom Evaristo Arnes, fez questão de deixar bem claro o que pensa sobre este assunto. Não foi omisso. Eis o que nos enviou da cidade do Vaticano esse eclesiástico, julgado por outros digno dos mais altos postos. A juventude não ouve a igreja, quando essa lhe diz, abre aspas, salvai vossas almas, porque o aspecto dualístico e individual não traduz a verdade total e até se pode dizer que é alienante. Fecha aspas. Antes de entrar no mérito do curioso pensamento, publicado por Dom Evaristo, chamo a atenção do leitor para o ângulo em que se coloca sua eminência, ou o critério com que pensa e fala. Leitor descuidado ou ingênuo, não se precipite logo sobre a ideia ou sobre o conteúdo do que dizem hoje tantos eclesiásticos, antes de notar em que postura do espírito se colocam. No caso presente, Dom Evaristo começa por dizer que, abre aspas, a juventude não ouve a igreja, fecha aspas. Mas em vez de lamentar que os moços não deem atenção à igreja, mãe e mestra, e se arrisquem ao extravio e à perdição, o cardeal de São Paulo logo acrescenta que foi a igreja quem se extraviou da verdade, por não ter dado maior atenção à sabedoria dos jovens. Estou gracejando? Estará Dom Arnes gracejando? Não. A incomensurável bobagem de tal colocação está refugentemente clara no telegrama da cidade do Vaticano. Foi declarado, telegrafado, recebido do Rio, lido e publicado em O Globo, de 10 de outubro, sem que tal despropósito tivesse assustado algum dos intermediários e despertado a ideia de um possível mal-entendido. Não, o fato primeiro que quero aqui registrar é este. Não houve corrida de desmentidos da CNBB. Não houve sustos, nem estranhezas. Por quê? Estará todo o mundo habituado até o torpor a só esperar tolices do senhor arcebispo Dom Evaristo Arnes? Ou chegou todo mundo ao mesmo nível e ninguém mais percebe que aquela frase, antes de qualquer consideração sobre dualismo, alma e outras coisas, é espantosamente reveladora da posição mental do autor. Ele nunca foi bem posto, mas agora, nesse telegrama em que censura a igreja, que não segue os jovens, o arcebispo se põe de cócoras. Agacha-se o mais que pôde, e certamente encontrará neste mundo de hoje milhares de pessoas para pensarem que sou eu o irrespeitoso, e não esse cardeal que assim, se mesmo se aperceber, escoiceia a Igreja de Cristo. Não posso hesitar no meu testemunho, já que a isto se reduz tudo o que me cabe neste resto de vida. Deus o quer. Já tenho dito mais de uma vez que professo a religião católica, e que, em muita algaravia que vem de Roma ou das conferências episcopais, e agora do sínodo, eu mais ouço os relinchos do cavalo de Troia do que a voz de minha mãe e mestra. Continuo tranquilamente e peço a Deus que me renove todos os dias a mesmíssima fé. Continuo a crer na Igreja de Cristo, depositária e distribuidora da doutrina da salvação. Continuo a pensar que é essa mesma doutrina que deve ser ensinada a jovens e velhos para que se salvem. Continuo a pensar em termos de fé
e de senso comum que os pais, padres e arcebispos devem diligentemente dizer aos moços que com Deus não se brinca e que a salvação da alma deve ser o principal cuidado de sua vida. Conseguintemente, não é de admirar que eu continue a seguir o conselho de São Paulo aos Gálatas. A quem fizer profissão pública de outra doutrina, direi, anátema sit, ou então, em vernáculo, não seja idiota. Agora, duas palavras sobre o dualismo, entre aspas, que o arcebispo cardeal de São Paulo tão desembaraçadamente condena nas barbas de 207 companheiros de sínodo. Todos nós sabemos, há mais de 2000 anos, que em todos os seres criados há uma composição de potência e ato, que nos seres corpóreos do mundo visível há uma união de matéria e forma. Todos esses dualismos constituem a maior glória do pensamento humano. E todas essas verdades filosóficas vieram servir eficacissimamente a teologia sempre recomendada pela Igreja, no que concerne aos dualismos do homem, o de corpo e alma e o de matéria e espírito. Na língua católica, o único dualismo que foi condenado pela Igreja, denunciado por Santo Tomás de Aquino e combatido pelos cruzados, é o dualismo maniqueu, que faz do mal uma propriedade transcendental, do ser simétrico, ao bem e que atinge o próprio Deus. Ninguém certamente irá imaginar que Dom Arnes está pensando nos maniqueus e brevemente pregará a cruzada contra os albigenses. Não. Quando diz que o dualismo é alienante, Sua Eminência não está pensando nos maniqueus para combatê-los. Se em alguém está pensando, será nos marxistas para agradá-los. Se Dom Evaristo quer realmente saber o que é dualismo, terá de estudar. Se quer evitar erros mais grosseiros, terá de voltar ao curso primário. E se quer permanecer católico, e se quer salvar sua alma, deve tomar os catecismos do padre Negromonte, que ainda se encontram a um cruzado por volume. O que deve cuidadosamente evitar é a leitura do franciscano Boff, aquele Leonardo, que nessa matéria, como em todos que abordar, só difunde profusamente no Brasil os relíquios do cavalo de Troia. Esse autor, promovido a mestre e a gênio pela CNBB, deveria ser processado e preso, não como herege nem como feiticeiro, mas como culpado de dolo. Faz conferências vendendo o sangue de Cristo a 30 cruzeiros. Não, a 30 dinheiros por cabeça. Mas é mais falsário do que Judas, porque entrega mercadoria diferente da que vendeu. Até hoje vende catolicismo falsificado. Engana o público por ainda não ter dito que vende uma religião de sua pipa. Onde estarão os bispos católicos?